Olá, sejam bem-vindos ao podcast Eu Cientista. Meu nome é Rodrigo Kucharski. Esse podcast é uma extensão da revista Bioquímica Como Ela É. No episódio de hoje, a gente vai ter a Gabriela Colar. Ela é amiga da Luísa, que foi a nossa primeira pessoa aqui no podcast. Então, seja muito bem-vinda, Gabriela. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Mapeando, assim, apresentando também a Gabriela, ela também faz farmácia. E uma das dúvidas também que me ficou foi tu, assim, que acabou influenciando também um pouco a Luísa para ir, além, claro, das oportunidades que ela acabou tendo lá pela história do estágio, não, do curso técnico que tinha feito antes. Tu acabou influenciando, assim? Então, eu e a Luísa, nós duas fizemos o estágio em análises clínicas, o estágio não, né? O curso em análises clínicas de técnico juntas. E daí no curso a gente acabou meio que separando. Ela resolveu ir para a área da biomedicina e eu para a área da farmácia. Só que daí depois que ela entrou na área da biomedicina, ela viu que não era tudo aquilo que ela achava que era. E daí começou a prestar atenção no caso, porque foi quase junto, a gente entrou na faculdade, só que eu para um lado e ela para o outro. Daí ela olhou pro meu lado, viu, interessante. E daí eu também, tipo, vem comigo, pode vir, que é legal. Tá, e por Acabei exemplo, puxando. que pontos foram esses que tu conseguiu salientar, assim, dentro da farmácia para trazer, para cativar, assim, que pontos foram esses? Então, quando a gente entra na faculdade de farmácia, a gente acha que nós da análises clínicas vamos ficar meio de lado. Porque, principalmente na URGS, é muito forte essa coisa da atenção básica, que é a dispensação de medicamentos, e também a farmácia clínica, que é o cuidado do paciente internado. Mas aí, quando a gente entra, a gente vê que não é só isso, nós também temos o nosso espaço. E por também a área da biomedicina está meio desvalorizada como trabalhador. Por exemplo, os laboratórios eles têm uma tendência a contratar farmacêuticos ao invés de biomédicos. Porque eu acho que é porque eles ainda têm um pensamento antigo, porque a farmácia foi a primeira área a dominar análises clínicas e a biomedicina chegou depois. Então ainda tem aquela coisa do que o farmacêutico sabe mais, porque está mais tempo, mas é só crendice do pessoal mesmo. O negócio é parelho. Mas tu acredita que, assim, e essa desvalorização acaba sendo também em relação a salarial, por exemplo? Existe essa diferença ou é mais ali no momento da contratação, assim? Com certeza é salarial, porque infelizmente, por exemplo, a maioria das profissões eles têm o seu piso salarial, que é acordado com os conselhos e com os sindicatos. Se eu não me engano, ainda a biomedicina não tem o seu conselho, então não está muito bem estabelecida essa coisa de piso salarial deles. Então, às vezes, eles são contratados mais por dizer, para vocês a gente pode pagar menos, e também é isso, justamente isso que desvaloriza as pessoas, desvaloriza não, desincentiva as pessoas a quererem ser biomédicos, porque chega lá e diz, eu vou ser biomédico, eu estou sujeito a o meu patrão estipular o meu salário e talvez desvalorizar o meu serviço. Já como farmacêutico, eu tenho aquilo e eu sei que eu vou ganhar daquilo para cima, não vou ganhar daquilo para baixo. Então é isso que pode ser que é isso. Não, perfeito. Para ti, por exemplo, tá, quando tu estava fazendo teu ensino médio, por que tu resolveu ir para fazer o curso técnico? O que te levou, assim? Foi aquela pressão da família? Como é que foi isso? Então, a minha história com a farmácia e com o vestibular é uma coisa muito engraçada, porque do ensino médio, tá, eu era aquela louca, meu Deus, química é muito legal, eu vou fazer engenharia química. A iludida. Fiz o cursinho, tentei o vestibular de engenharia. O que eu consegui? Muito choro no final da semana, porque eu não passei. Daí eu fiquei, o que eu vou fazer da vida? Daí tá olhando o Pronatec, que era aquele programa dos cursos técnicos oferecidos de grátis. A minha mãe falou: tu gosta tanto de coisa assim, de saúde, por que tu não vai fazer o curso de análises clínicas? Eu falei: muito boa, vou pensar. Daí me inscrevi, comecei e acabei me apaixonando pelas análises. E aí depois, por causa de um professor do curso técnico, que era o melhor professor de hematologia do planeta Terra, que é
a pessoa que faz o hemograma dentro do laboratório, que é o exame de sangue que a gente vê as células vermelhas e brancas. Eu pensei, nossa, eu quero ser farmacêutica para ser igual o meu professor Pedro de hematologia. E tô eu aí. É sempre importante essas situações assim, com o professor. Dentro do curso de análises, o que te fez, assim, continuar gostando? Tudo bem, tu tinha uma situação que tu gostava de química, gostava dessa, que nem tua mãe comentou ali, dessa situação da saúde, mas dentro do curso técnico, o que é que te fez, assim, começar a gostar realmente, assim, daquele curso? Então, é uma coisa muito particular, eu acho minha. Eu queria estar envolvida com essa coisa de ajudar o paciente e tal, só que eu não gosto dessa coisa de contato com o paciente, porque eu sou uma pessoa mais... Ai, vamos, tu ficar aí, eu fico aqui. Então, dentro do laboratório, a gente consegue ter isso. A gente tá fazendo a diferença, só que não diretamente. A gente consegue ficar um pouco mais para trás e ajudando também. E também a área de microbiologia, que eu também tive um pouco de contato no curso técnico, eu me apaixonei, porque bactéria é uma coisa fascinante. E daí eu fiquei, meu Deus, é isso que eu quero fazer mesmo. E tanto é que eu faço. E essa visão, assim, mais social, tipo, isso é passado dentro do curso ou tu acaba recebendo, tendo essa noção mais por ti, assim? Como assim? Não, por exemplo, que nem tu falou, tu consegue estar ajudando que nem tu falou da trajetória, tudo bem, é complicado falar a trajetória, né, da doença, mas enfim, É. tu tá ajudando ali no decorrer da doença ali da pessoa, tu tá ajudando enfim, tá ajudando a pessoa a também passar por essa situação. Isso tem um caráter social, um caráter de tu tá ajudando uma pessoa, ajudando socialmente e tudo mais. E esse tipo de ponto, assim, ele é trabalhado dentro do curso? Não, sim, com certeza. Tem professores que enfatizam muito que a gente tem que sempre estar muito ligado no que a gente está fazendo, porque isso vai interferir diretamente nesse processo do paciente. Então, a gente tem que fazer tudo com o maior cuidado, com o maior carinho. Tipo, hoje eu trabalho de auxiliar de laboratório no Hospital Conceição. Então, a gente atende muita emergência. Essa parte do... Se eu tô vendo um exame ali para fazer, eu sei que tem uma pessoa esperando pelo resultado desse exame. Então, o que eu vou fazer? Eu vou processar ele o mais rápido possível para que essa pessoa receba esse exame o mais rápido possível e o seu tratamento específico para conseguir, assim, ficar bem. Então, essa coisa é muito enfatizada. Isso até é importante, porque a gente, às vezes, como paciente, não enxergando o outro lado ali, né? Depois da coleta, tu acaba tendo, às vezes, essa noção assim, pô, vai demorar 3 dias. É certo que esses tubos vão ficar lá e ninguém vai mexer e vai ficar lá. Até acredito que não possa ser feito isso, né? Provavelmente não pode. O armazenamento não. Mas, enfim. Então, às vezes, a gente acaba tendo essa noção, assim, vão ficar lá, vão ficar conversando, não vão fazer os negócios. Então, acho que é bem importante, assim, essa colocação, porque a gente precisa também conhecer um pouco do outro lado, né? O posterior da coleta, o posterior Essa parte, o pessoal realmente acha que a gente é simples. Às vezes não é simples, às vezes é tipo assim, é muita coisa, principalmente agora na época de Covid, coisas que a gente conseguiria fazer em 15 minutos, a gente acaba conseguindo fazer em 30, porque é tanta demanda que a gente não tem tempo de chegar lá e dar rápido aquele resultado, porque já tem muita gente esperando antes do que chegou. Então, tá um pouco complicado. Sim, acaba sendo uma sobrecarga. Exatamente, é sobrecarga. Mas é tudo fazendo como se a gente, pelo menos eu faço muito isso. Eu imagino que sou eu do outro lado também, com a pressa de vazar do hospital. Tu comentou sobre bactérias. Por que tu gosta de bactérias? Eu sou da biologia e não tenho todo esse apego, assim, todo esse amor que tu mostrou aí. Por que tu gosta? Porque se a gente parar para ver, as bactérias são os seres mais evoluídos da face da Terra. Elas evoluem muito rápido, elas nos dão muitas coisas boas, assim como elas também nos causam coisas um pouco mais cruéis. Eu acho fascinante a bactéria porque ela é um microser.
E ela é um microser independente, que consegue fazer milhares de coisas sem precisar de ninguém. Ela consegue... Ai, como é que eu vou explicar? Agora, entrar no papo de resistência. Tipo assim, se aquilo tá ruim pra mim, eu vou fazer ficar bom. E como ela consegue isso? Só, assim, se procriando, e daí ela resolve, agora vai ficar bom, porque agora eu não dependo mais disso aqui. E eu vou ficar resistente a isso. Até ia te perguntar, tu falou ali em relação ao Evoluem e tudo mais, mas acho que tu acabou respondendo, assim, tipo, tu falou, elas acabam evoluindo, mas evoluem em que sentido? Então, acho que tu acabou respondendo, assim. Mas tipo, e são seres microscópicos, seres bem pequenos. Minúsculos. São seres microscópicos, seres bem pequenos, que acabam estão dentro de outros seres, né? Então, tipo, a gente tem uma quantidade enorme dentro da gente, dentro de, sei lá, das vacas, sei lá, enfim, de inúmeros seres vivos, vão ter mais outros seres vivos dentro. Aquela curiosidade que todo professor de microbiologia conta. A gente tem mais células bacterianas dentro do nosso corpo do que células humanas, para entender a grandiosidade delas. E elas nos ajudam muito. Por isso, não pausem o seu tratamento antibacteriano. Tome todo até o final. Boa, fica o recado aí. Tá, e o teu amor pelas bactérias começou quando? Assim, quando que tu começou a enxergar como sendo um ser vivo grandioso, assim, mesmo sendo pequeno? Tá, no curso técnico já acendeu essa ideia do... Isso é muito legal, porque as pessoas leigas, assim, elas não entendem como é feito, por exemplo, os diagnósticos de infecções. Mas a gente coleta um material de um paciente, vamos supor, uma urina de um paciente com infecção urinária. A gente pega a urina, e dessa urina, a gente... É que meia fica um pouco complicado para quem não entende, mas a gente pega um pouquinho dessa urina e bota num potinho, vamos chamar a placa de um potinho, que tem um meio de cultura. O meio de cultura é a comida da bactéria para ela crescer e a gente conseguir ver quem ela é e a quais antibióticos ela é sensível, então quais que vão matar ela. A parte surpreendente é que a gente pega essa urina, põe no potinho com o meio de cultura e no outro dia a gente vê um monte de bolinha na placa, se a pessoa tiver infectada. E dessas bolinhas, se a gente parar para ver, são milhões e milhões de bactérias que cresceram e fizeram a sua casinha chamada colônia. E isso é muito legal porque essas casinhas chamadas colônias têm de diferentes cheiros, diferentes tamanhos, diferentes cores, e é muito legal isso. E olhar elas no microscópio também, porque elas também têm diferentes formas, cores, e se arranjam de formas diferentes. Umas gostam de ficar em fila, outras mais grudadinhas. E aí depois, entrando na faculdade, fazendo a cadeira de microbiologia, enfatizou, tipo, isso é muito legal mesmo, aprender sobre as infecções, de como elas acabam acontecendo, de como é feito os diagnósticos, ainda me gerou mais um interesse. E aí eu acabei entrando na iniciação científica no laboratório de bacteriologia, que a gente trabalha com avaliação de técnicas que façam a gente detectar essas infecções o mais rápido possível. Que hoje em dia a gente sabe que detectar por exemplo, uma bacteremia, que é uma infecção bacteriana no sangue, é uma coisa bem demorada. Às vezes pode demorar uma semana. Então, o meu laboratório trabalha com meios da gente detectar essa bacteremia o mais rápido possível, para causar menos problemas no processo de cura do paciente. Tá, antes da gente entrar um pouco mais nessa situação da tua iniciação científica, eu queria te perguntar, vocês dentro da farmácia têm algum tipo de contato contato ou trabalho com a questão da evolução? Porque, por exemplo, tu tem um conhecimento sobre a evolução relacionado com as bactérias, mas esse conhecimento foi no decorrer ou tu teve em alguma cadeira trabalhado isso, assim? Então, a gente tem a cadeira de genética,
que até uma professora, ela enfatiza essa parte da bactéria ser classificada como a mais evoluída, porque em 20 minutos ela gera um novo ser, então esse já é mais evoluído do que o antigo. Então elas têm essa maior capacidade de evolução mesmo. Mas fica meio batido assim na cadeira de genética, porque a gente é mais focado, pelo menos a farmácia, em mecanismos genéticos do ser humano para entender depois possíveis patologias e tal. Mas na cadeira de microbiologia, a gente estuda essa parte de como a evolução genética leva à resistência bacteriana, que é assim que elas vão propagando a sua resistência e gerando a resistência. E depois, em bacteriologia, a gente estuda mais um pouco isso, olhando pela parte de biologia molecular, para entender como que isso acontece. Se é por cromossomos, que daí é de uma para outra que vai gerando esse tipo de resistência, ou de pedaços de material genético, que são os plasmídios, que são passados de uma para outra, sem precisar dessa parte da evolução de uma gerar outra. E é mais nessas 3 cadeiras mesmo: genética, microbiologia básica e bacteriologia clínica. Até que tem bastante contato, assim. Eu achei que até que seria menos, uma boa surpresa. Em que semestre tu entrou e em que semestre tu entrou na faculdade, né? Que ano, semestre tu entrou na faculdade e em que momento tu entrou na bolsa de iniciação? Eu entrei na faculdade no 2º semestre de 2016 e aí eu fazia um estágio meio que por fora. Daí, em 2017... Não, mentira, em 2018... Então peraí, se tu fazia um estágio por fora, que estágio era esse? Vamos pegar mas uma ordem era uma cronológica. coisa nada a ver, era administrativo, não tem nada a ver com a área da saúde, nem Tá. farmácia, então eu nem conto. Daí, em 2018, no primeiro semestre, eu acabei saindo desse estágio e no 2º semestre surgiu a oportunidade de fazer o estágio com a professora Juliana Caierão, que é a minha orientadora, no laboratório de bacteriologia. Daí, mesmo, foi uma surpresa, assim, eu ter conseguido passar nesse estágio, nesse estágio não, né, nessa bolsa, porque eu não tinha feito a cadeira dela ainda, mas ela olhou para mim, eu falei que eu já amava bactérias, ela falou, então o estágio é teu. E daí eu consegui. E daí tô lá, agora hoje, como iniciação científica voluntária por causa do meu trabalho. Sigo lá, por mais que agora eu não receba a bolsa, eu ainda sigo junto com ela. Como é que tu chegou nessa professora? Assim, tu foi e meteu a cara, por exemplo, não, eu gosto desse laboratório, eu quero trabalhar nele e vou lá, vou tentar entrar. Como é que foi esse processo? Então, ali na farmácia, no caso, todos os cursos têm a sua congrade. Daí, ali na farmácia, pelo menos é assim, os professores enviam as suas vagas para a congrade e a congrade distribui para todos os alunos. No e-mail dizia alunos que já tivessem feito a disciplina de bacteriologia clínica, mas eu, como bem entrona e furona, peguei o e-mail dela, o particular mesmo, que isso qualquer aluno no Moodle tem, se atentem, e mandei meu currículo e falei, eu tinha muito interesse, meu Deus, eu quero muito trabalhar contigo, e daí ela marcou a entrevista, e na entrevista, bem falante, já cheguei falando de tudo que eu já tinha feito no meu estágio do curso, que eu tinha amado trabalhar com bacteriologia, que eu já tinha umas manhas, assim, e ela falou, então tá, então é tu. E daí eu consegui a vaga. Isso é legal, assim, porque às vezes a gente acaba se bloqueando, assim, que nem, por exemplo, quando eu fiz a monitoria no 2º semestre, a cadeira que eu fiz monitoria, eu fiquei em recuperação, mas, tipo, foi porque eu acabei tendo um choque com a nova realidade dessa nova universidade que eu tava. Então, tipo, a dinâmica de estudos e tudo mais, então eu acabei ficando, tipo, não foi uma coisa também grotesca, assim, tipo, eu fiquei pouca coisa abaixo, mas fiquei em recuperação. E aí fui fazer a prova e no fim acabei gostando quando acabei estudando mais e passei. Então, tipo, às vezes a gente meio que se sabota também um pouco, assim, não fiz a cadeira, então não vou tentar. Pensar. Tipo, fiquei em recuperação, não vou tentar entrar na monitoria. Sabe? Tipo. Essa coisa de pensar, eu não tenho capacidade, mas tem sim, é só parar, pensar, olhar. Eu consigo? Eu consigo, então vamos lá. E se não der, tudo bem também. Exato. Tipo, não vai fazer diferença. Tu vai tentar, se não deu, aí quando tu fizer a cadeira, tu tenta de novo. Pronto, sabe? É bem simples. Eu sinto um pouco isso, assim, no meu caso, por exemplo, como eu faço licenciatura, sei lá, da aula particular, sabe? Eu fico meio tipo... Como vou fazer isso?
Eu não sei coisa ainda. Como é que eu vou ensinar coisa para essa criatura sendo que eu não sei nada, sabe? Só que às vezes a gente não se toca, porque se Sim. distancia muito do conteúdo do colégio dentro da faculdade, e tu não te toca que, na verdade, tu sabe bastante coisa além daquilo ali. Então é meio complicado, assim, mas eu acho que é sempre válido a gente meter a cara e dizer, vou E lá, aí, vou azar. tentar. Mas Exatamente. eu vejo muito que na iniciação científica, tipo, abre as vagas e o aluno pensa: meu Deus, o que que eu vou fazer? Eu não sei fazer isso. Mas tem que ver que iniciação científica é pesquisa. Pesquisa não é ensinado para gente na faculdade como se faz um estudo, como se inicia uma pesquisa. E isso tá lá o teu orientador para te ensinar. Então, tu nunca vai chegar no estágio sabendo, no estágio não, na iniciação sabendo fazer tudo. Muitas vezes vai ser o teu orientador, que foi o meu caso, que vai me ensinar a lidar com essa rotina diferente, que é, no meu caso, um laboratório de bacteriologia e a minha iniciação são mundos bem diferentes, mas que em um momento se cruzam. Ou outras vezes vai ser um doutorando que vai te ensinar, ou outras vezes um mestrando, ou até um colega de iniciação científica que está lá há um pouco mais de tempo. Mas tudo vai ser passado para ti, tu vai aprender e com certeza tu vai saber lidar com isso depois. Eu acho que assim, essa situação dentro de um IC, dentro de uma bolsa, acho que uma coisa que faz muita diferença é tu ter uma boa orientação, tu ter uma pessoa assim, por exemplo, além de tu gostar daquela matéria, tu ter uma boa orientação, sabe? Tipo, aquilo Uhum. vai fazer tanta diferença, porque pode ser no momento que tu tá meio largando, tu tá no momento que não tá tão ligado com aquilo, e aí a pessoa diz, não, mas vamos por aqui, vamos por lá, mas isso Sim, faz muita diferença, assim. Ah, tu vai ter que escrever um artigo, e para escrever o artigo tu não sabe, tu nunca teve contato com aquilo ali, exatamente isso. então tu precisa de um guia, assim, para poder te achar naquela situação totalmente nova, assim. Uhum. Dentro do IC ali, como é que foi? O que é que tu fez? Enfim, como é que foi o desenvolvimento ali? Foi em 2018 que tu entrou? Isso, em Então, de 2018. 2018 para cá, tu tá em qual semestre agora? Como é que tá Tá. acontecendo isso? Então, em 2018, eu acho que eu dei muita sorte de pegar uma professora que recém tinha entrado na URGS, que é a minha orientadora, e que não tinha um grupo de pesquisa ainda. Então, fui a primeira aluna de iniciação científica dela e a gente meio que foi construindo tudo junto. Quando ela me selecionou como iniciação científica, eu não tinha, no caso, nós não tínhamos ainda um projeto de pesquisa pronto para iniciar. A gente ainda precisava das liberações dos comitês de ética, dos hospitais e da URGS, que é os que a gente trabalha, que a gente pega material clínico dos hospitais. E também organizar o laboratório, comprar insumo, organizar, porque a gente usa o laboratório de aula prática, fazer uma grade, tipo, aqui, essa hora a gente não pode vir porque tem aula prática, ou outra hora a gente pode vir. Daí, até 2019, a gente ficou nessa de organizar tudo para o próximo ano, de como vai ser. Daí eu fiquei meio que na retaguarda da monitoria da cadeira de bacteriologia clínica. Daí é a parte do aprender a ser o técnico do laboratório, de fazer meio de cultura, de organizar geladeira, limpar laboratório, fazer álcool 70, que é a coisa que a gente mais faz. E assim foi. Daí em 2019, a gente começou realmente as pesquisas dos projetos, que hoje a gente trabalha com determinação de resistência à polimixina B, que é um dos últimos antibióticos que são usados em pacientes que já quase não respondem a nenhum tipo de outros antibióticos para bacilos gram-negativos, que é uma categoria de bactérias. Agora, no nono semestre, que eu tive que meio que me afastar também do IC para fazer meus estágios obrigatórios, que o nono e o 10º semestre é os estágios obrigatórios. E daí, com o estágio obrigatório e mais essa coisa da pandemia, a gente está meio que fechado para balanço. Porque está bem restrito o fluxo de pessoas em todos os prédios, eu acho, da faculdade. Então, a gente está meio afastado, mas nada impede da gente fazer pesquisas de casa, que o pessoal acha que
pessoal, entre aspas, né, quem não convive muito, mas que o aluno da iniciação só vai lá e faz experimento. Não, a gente tem muita pesquisa em casa também. É trazer tema para casa. Isso é importante, assim, até porque a pesquisa, a ciência, de forma geral, ela não está limitada dentro do laboratório, ela não é só aquilo ali, ela não é, Sim. tipo assim, ciência não quer dizer eu tô com uma pipeta e um jaleco, assim, sabe? Tipo, Sim. não é só isso, vai muito além, tu vai precisar de toda uma base para quando tu chegar no laboratório, tu entender o que tu está fazendo ali. Então, tu vai precisar estar em casa lendo coisa, tu vai precisar, enfim, pesquisar um monte de conteúdo para poder chegar lá e estar compreendendo isso. E outra coisa que também a gente não pode parar total as pesquisas, os experimentos, porque um experimento que, sei lá, está durando tem 1 ano já de duração e tu não pode parar, porque se tu parar, vai perder aquele 1 ano. Então, também é Sim. complicado por esse outro lado. Mas, enfim, Sim. pode continuar. Então, eu não sei se eu te respondi, mas é isso, é o prosseguir a pesquisa e dar continuidade, ideias novas. E tá, e tipo, como é que são? Tu estava analisando técnicas ou tu estava sugerindo novas técnicas? Então, e em 2019 e 2020, agora esses 2 últimos anos, nós estávamos avaliando técnicas. Que, no caso, pesquisadores de outros lugares propuseram técnicas novas. Então, assim, antes de uma coisa chegar no definitivo no laboratório clínico, que é onde tu vai fazer os teus exames, tem que ser muito experimentado antes. Ou seja, um pesquisador lá da China tem que testar, um aqui do Brasil tem que testar, dos Estados Unidos, do Canadá, enfim, para a gente compilar esses dados e ver, isso realmente funciona? Isso dá certo? É aplicável? Para depois E vir a como é que. Anvisa e liberar para nós. Tá, e por exemplo, como é que é esse compilado de dados? Como que é feito isso? Que tipo de avaliação é feita para poder certificar esse teste, por exemplo? Tá, eu vou dar um exemplo bem prático do teste que a gente estava avaliando, que é o PoliNP rápido, que é um teste que a gente pega, no caso, a hemocultura, para quem não sabe, é quando o paciente coleta sangue com a suspeita de ter bactérias ali. Então, essa hemocultura a gente passa para um equipamento que vai fazer essas bactérias crescerem, se elas estiverem ali, e depois disso, a gente tiraria essa bactéria, passaria ela por uma placa para ela crescer em meio sólido, para a gente isolar e poder fazer os testes de identificação e de determinação de resistência. Esse teste novo que a gente estava avaliando, ele é o seguinte: a gente tira essa hemocultura do equipamento ainda com sangue meio líquido e a gente já põe direto nesse teste e por uma mudação é ótimo, né? Por uma mudança de cor, ele já te diz, antes mesmo de saber qual bactéria, se ele é resistente ou não àquele antibiótico. Que isso, no caso, te economiza no mínimo 24 horas de Caraca, período de crescimento. uma baita economia de tempo. E Sim. eu não sei se tu já chegou a pesquisar, chegou aí até esse ponto, mas como que tu consegue saber, assim, como é que tu consegue saber que ele é resistente ou não só pela mudança de cor? Só. Então, tá. É que eu esqueci de falar uma parte que também é bem importante. Quando a gente tira essa bactéria ali do meio líquido do sangue ainda, a gente faz o GRAM, que é aquela lâmina, é uma lâmina do sangue com as bactérias, a gente cora com uma coloração específica, que é a de GRAM, e a gente vê a forma da bactéria, se ela é um bacilo, se ela é um coco, se ela é um coco-bacilo, e também a cor que ela ficar, ela vai te dizer de que família ela é, se ela é Gram positiva ou Gram negativa. Se no caso tu achar ali um bacilo gram negativo, que é os que a gente trabalha, a gente já tem uma linha de antibióticos que a gente pode sugerir para o médico usar, que daí são os antibióticos que são efetivos contra bacilo gram negativo. Dependendo do histórico do paciente, tipo, esse paciente já é recorrente com infecções bacterianas, ele já fez uso de tal antibiótico e não respondeu direito, a gente pensa, vamos apelar para a polimixina B. A polimixina B é esse antibiótico que a gente trabalha, que ele é tipo a última bala na agulha do revólver. É tipo, se a gente não matar agora, a chance de não matar depois é bem complicada.
Então, a gente pensa em liberar logo esse exame, tipo, porque ele precisa saber se... Porque existem estatísticas que dizem que a cada 6 horas, demorando a liberação do resultado do exame, o paciente tem um acréscimo de 10, alguma coisa de morbimortalidade, que é ou vai trazer complicações para o paciente, ou pode levar ele à morte. Tá, volta lá para o sangue. Pegamos o sangue, vimos que é um bacilo gram-negativo. Olhamos o histórico do paciente, podemos testar a polimixina B. A gente vai pegar esse sanguinho e botar no pocinho, numa placa de 96 poços, que é uma placa cheia de furinhos, com o meio de cultura do teste do PoliNP, que tem um indicador de pH e um meio nutritivo para a bactéria crescer. As bactérias gram-negativas da família das enterobactérias, que são as mais comuns de causar infecções sanguíneas, elas são fermentadoras da glicose. O que é fermentadora da glicose? Elas se alimentam de glicose. E quando elas fazem isso, elas fazem a rota da metabolização da glicose, que acaba liberando ácido para o meio. No caso, ela pega a glicose para dentro dela, e quando ela já terminou de comer a glicose, ela joga ácido para fora dela, e daí fica no meio de cultura. Como a gente tem um indicador de pH, o pH, no caso, mede os ácidos no meio, o meio, inicialmente, ele é laranja, porque ele é levemente básico. Quando ela começa a jogar ácido para fora, esse meio muda de laranja para amarelo. E aí, quando a gente vê que tem essa metabolização da glicose, significa que ela está viável, ela está crescendo mesmo com uma quantidade de antibiótico dentro daquele pocinho. No caso, a gente diz, mesmo com aquela quantidade de antibiótico, ela está conseguindo crescer ali, então significa que mesmo dentro do paciente, se a gente estiver botando antibiótico dentro dele, não vai fazer diferença para ela. Ela vai continuar crescendo, consumindo a sua glicose. Não sei Olha se foi aí, muito claro. dá uma boa professora. Eu não sei, eu posso. Eu entendi, não sei se o pessoal vai entender, mas espero que sim. Mas basicamente, tu coloca dentro de um espaço ali material para aquele ser vivo se alimentar e bota também um empecilho, Sim, é isso sei aí. lá, como se fosse um predador. E aí, mesmo com a existência desse predador, tu tem aquele ser vivo, a bactéria, no caso, se alimentando e colocando o ácido, que é o que a Gabriela estava comentando, então colocando o ácido no ambiente. Essa variação para dar a variação também de coloração. Mas também tentando resumir um pouco aí, dando canetada mesmo sem conhecer muito. É que como a gente está muito... No caso, eu já estou há 2 salões de iniciação científica falando sobre o mesmo tema, a gente acha que todo mundo já entende tudo, né? Daí fica meio difícil de se desvencilhar das coisas que para alguns já é óbvio. Tipo, tem gente que não faz ideia do que é uma placa de 96 poços ou que é a metabolização da glicose. E daí fica meio complicado de largar e virar leiga de novo. Isso é super complicado, assim, a distância que começa a se criar entre dentro da universidade, até entre um curso e outro, é muito grotesco, assim, Sim. Porque tu, querendo ou não, tu acaba te especializando cada vez mais num assunto. Sim. E nessa tendência de tu te especializar, que não é errada, é necessária, a gente precisa, a gente vai aprofundando, tu acaba tendo tua linguagem modificada cada vez mais, e essa tua linguagem ela começa a se tornar quase um idioma diferente do que tu tinha antes. Muitas vezes só para economia de tempo, né? Pra Exato, tu usa um termo para não ter que explicar tipo assim, tu usa um termo para 3 palavras que antes eram 3 palavras. Então, são coisas assim que... E eu vejo às vezes que, por exemplo, o que eu acharia bom é que nos salões de iniciação que existe, ao invés de a gente ter um público mais daquela área, talvez fosse melhor que a gente tivesse um público de uma área totalmente diferente, sabe? Tipo assim, tu pegar gente que não tem contato nenhum com o laboratório e tu tem que apresentar para essas pessoas, sabe? Porque talvez a exigência da tua explicação vá ser maior, entende? Sim.
tu vai ter que te esforçar mais para explicar aquilo ali, querendo ou não, tu vai ter que ter mais conhecimento sobre aquilo ali. Com certeza, tu vai ter que saber realmente o que tu tá falando para poder traduzir para uma linguagem mais fácil. Tu não consegue dizer um termo e aquele termo justificou o resto, tu vai ter que usar. Isso aí eu acho que agregaria bastante, assim, claro, é uma mudança super forte, assim. Claro, a banca eu acho que é inviável tu trocar, tu botar uma banca de outros cursos, mas tu mantém a banca ali, mas daqui a pouco tu pega o público, deixa um espaço. Eu não lembro direito, mas acho que existe espaço para as perguntas sem ser da banca, né? Não existe mais. Não? Não, agora é só a banca. Mas aí, se a URGS aceitar a tua ideia, por favor, adicione mais pode deixar tempo. bom. Foi já Porque o reitor. Em 12 minutos já é difícil usando termos curtos, que para alguns é fácil, imagina tendo que explicar muita coisa. No mínimo 20 minutos, viu, galera? Não tem problema, daí vem o pessoal aqui no podcast e eu vou perguntando. Não, mas é mais ou menos isso, assim, a intenção aqui mais ou menos é essa, assim, de tipo pegar, sei lá, eu não conheço quase nada da farmácia, mesmo que meu curso ainda seja próximo, né, seja um curso que tem bastante contato com conteúdos da farmácia, eu não tenho tanto conhecimento assim, e a intenção é eu chegar aqui e te perguntar, tipo, e aí, por quê? Tipo, por que muda de cor? Porque, querendo ou não, eu tenho contato, já tive contato com outras situações que numa cadeira de bioquímica que eu vi essa mudança de cor, mas não ligaria, por exemplo, que é exatamente pela mudança de pH. Eu preciso te perguntar, entende? Sim. Então, é mais ou menos isso. Bom, agora tu comentou que tá nos últimos semestres e tu tá no estágio obrigatório. Então, tu precisou sair da bolsa para poder te dedicar ao estágio e por que tu precisou? Claro, provavelmente foi por tempo, mas e onde que tu entrou no teu estágio obrigatório final? Assim? Então, a farmácia, nós temos 2 estágios. O estágio 1, que obrigatoriamente tu tem que fazer em dispensação de medicamentos, que é em farmácias, ou a farmácia de dispensação especial do Clínicas, que é a FAP, ou em farmácia de UBS, que é a Unidade Básica de Saúde. Tá, deixa eu te interromper. Por quê? Por que isso é obrigatório? Por que tu precisa necessariamente trabalhar nesse ramo, assim? Porque, assim, de uns anos para cá, o currículo da farmácia sofreu modificações. Antigamente, até 2005, se eu não me engano, tu se formava e tu fazia 2 anos, assim, de um geral de farmácia, que são as cadeiras básicas das áreas da saúde, e depois tu escolhia a tua especialização. Ou tu viraria farmacêutico bioquímico, que é das análises clínicas, ou farmacêutico industrial, que é a parte de produção de medicamentos mesmo, ou farmacêutico clínico, que é o da assistência em saúde, que no caso é quem te vende o medicamento na farmácia drogaria ou quem te dispensa na farmácia da comunidade, ou até quem é o farmacêutico responsável pelos andares nos hospitais. Só que, a partir dessa mudança curricular, agora nós somos farmacêuticos generalistas. O nosso curso não tem mais depois de um tempo, essa especialização, vou para um lado ou vou para o outro. A gente aprende de tudo e, obrigatoriamente, porque como mais de 80% dos farmacêuticos acabam tendo seu primeiro emprego em drogarias, nós temos que exercitar essa prática de dispensar medicamentos de forma correta, avaliar prescrição, esse tipo de coisa. Então, daí virou obrigatório o estágio 1 ser em dispensação de medicamentos. Perfeito, tá. Faz sentido. Faz sentido. Apesar de ser meio complicado, que tu às vezes direciona para um. Quer dizer, não é que tu direciona, às vezes tu desvia a trajetória da pessoa para um outro lado, mas. E enfim. quando vê, ela queria o outro lado. É o que acontece bastante. Tá, mas aí. Ó, segue. Nós temos a FDC, que agora eu não lembro o que é a sigla FDC, mas é tipo uma formação direcionada. Depois que tu já faz esses obrigatórios, que é tu vai fazer cadeira de análises, de tóxico, de indústria, de dispensação, tu faz as cadeiras eletivas da área que tu mais tem afinidade. No caso, eu faço das análises clínicas, mas tenho colegas que fazem da farmácia clínica, que elas querem dispensar medicamentos.
Daí o estágio 2 é direcionado para esse lugar onde tu quer realmente seguir. Esse período, por exemplo, que tu faz essas cadeiras eletivas, tá? Tu tem um período do curso que é, tipo, reservado para tu fazer esse direcionamento da tua faculdade? Como é que é isso, assim? Tecnicamente, sim, e na vivência a gente vê que não. Porque para te escolher essa tua FDC, tu tem que ter, no mínimo, agora eu não lembro a quantidade de créditos do farmacêutico generalista feita. E aí, a partir do momento que tu consegue esses créditos, tu pode já solicitar a tua FDC e começar a fazer essas cadeiras eletivas. Mas o nosso 10º semestre seria um semestre fantasma, como é que eu posso dizer? Que tu pode usar para fazer o teu estágio 2, que é o estágio direcionado, que é o que tem mais horas, e também essas tuas cadeiras eletivas. Mas na prática não dá muito certo, porque tu tem que fazer um número de cadeiras com um número de créditos. E às vezes fica muito pesado tu fazer teu estágio 2 e mais essas cadeiras. Então daí tu começa, tipo, a partir do 7º semestre, eu acho, eu já comecei a adiantar essas cadeiras eletivas, para agora no 10º ficar só com o meu estágio 2 e ficar com os remanescentes que eu deixei de fazer durante os outros semestres. Perfeito. Eu não sei se tu chegou a comentar, eu posso ter me perdido, mas o que é a FDC? A sigla eu não lembro exatamente, mas se eu não me engano, é formação direcionada complementar, uma coisa assim. É tipo escolher a área. Tá, perfeito. Mas nada te impede, depois de escolher a FDC, de trocar para outra FDC ou, no fim, ser contratado no emprego de outra área. O teu diploma sai farmacêutico generalista. Perfeito. Tá. E tipo, por exemplo, agora, terminando assim a faculdade, tu pensa em continuar em fazer mestrado, em fazer alguma coisa? Tu pensa em já ir direto? Como é que ficou? Porque eu sinto que tu, não sei, pode ser só a minha visão, mas parece que tu gostaria de continuar no laboratório que tu tava a bolsa, então, e para isso tu precisaria de um vínculo com a faculdade. E para manter esse vínculo, acho que seria o mestrado. Então, tu pensa em manter isso? Já está pensado, já está tudo esquematizado, Rodrigo. Então, essa parte até que eu acabei não falando da validação de técnicas. Eu pretendo seguir nessa área, sim, com a mesma orientadora. Alô, Ju, mestrado está chegando. Já está tudo certo, o projeto já está até encaminhado do Comitê de Ética. E assim que eu formar, já faço a prova do mestrado, já entro para dar continuidade a esse projeto de avaliação e de criação de novas técnicas. Todas na mesma vertente. Aí sim, tá? Não, então quando tiver mais pra frente também vai voltar aí, vai nos contar o que tá rolando no mestrado. Aí. E você, aluno de 2052 de farmácia, talvez eu seja sua professora de bacteriologia clínica. Vamos ver, velho. Agora no mestrado provavelmente tu vai ter experiência como professora, vamos ver como é que vai ficar isso aí. Tomara tu tá que preparada, assim, como, sei lá, pra ser professora? Olha, no momento eu digo que não, porque para ser professor tu tem que ter, eu digo, uma cabeça de 15 metros quadrados, que tem que caber muita coisa dentro. Mas, sei lá, umas aulinhas de monitoria eu me arrisco. Olha aí, já dá uma boa, já é brick. Bom, então, para a gente se encaminhar para uma finalização, assim, vou te pedir que deixe uma indicação para a gente, se tu quiser deixar também alguma rede social não sei se o laboratório tem rede social ou tem, Ainda não. Enfim, mas deixa aí tuas indicações. Então, pensando no pessoal que pensa em farmácia, mas não pensa na sua área, eu selecionei 3 Instagrams que ajudam muito a gente a estudar e também muita curiosidade. Um é o Farmácia Resumida, que fala muito sobre interação medicamentosa, fala sobre doses, é mais para quem vai para a área da saúde, vai trabalhar lá no posto de saúde orientando os pacientes. Depois tem o Análises Clínicas Ponto Prática, que para quem não conhece a parte interna do laboratório, que a gente sabe que é um pouco difícil, porque é uma área mais restrita do que, por exemplo, a farmácia de uma UBS. Lá tu consegue ver como é feito um hemograma, porque tem gente que acha que a gente faz na mão, mas não, tem equipamentos enormes. E depois tem o de um professor aqui da URGS mesmo, de toxicologia, que é o latox.urgs, que ali é o mais de curiosidade, mais impressionante de todas. Ali tu entende, tu vai descobrir sobre o teu copo de leite que tu tem aí na frente de casa, que ele é tóxico,
Ou, se eu misturar tal medicamento com tal, vai dar ruim. E tem muita coisa de criminologia também, que é muito legal, e o pessoal da farmácia vai firme que a gente tem lugar garantido nessas áreas. Eu até acho que esse laboratório foi o que deu o curso de forense aquela vez, não foi? Exatamente eles. Eu tô falando aqui, mas assim, contextualizando pro pessoal que tá ouvindo, eu fiz não lembro a data exatamente, mas eu fiz um curso de ciência forense, assim. Ele até foi dado pelo curso de farmácia. Até tinha momentos assim que eu ficava bem, Nossa. não aguento mais esses negócios aí. O cara foi lá apresentar a máquina, assim, o cara foi propagandear a máquina. Eu fiquei. É que a gente precisa de patrocinador, né, Claro, Rodrigo? enfim, eu entendo. Mas aí também, tipo, acabou fugindo muito pra mim, Sim. assim. Uhum. Isso é até engraçado, porque, tipo, antes eu direcionei, assim, em alguns momentos fazendo curso fiz 2 cursos, acho, de ciência forense. Mas depois eu fiquei, na real, Não quero tá isso, não. valendo, não. É legal, assim, mas é legal ouvir as histórias só, e, tipo... Então, quer ouvir as histórias aí, vai lá no Instagram. Vai lá descobrir por que fulano morreu. Mas então tá, não sei se tu quer deixar também tua rede social. Gabi.com. Então, Rodrigo, eu não sei minha rede social. Tá, mas então o pessoal procura lá, Gabriela Colar, deve achar. Exatamente. Mas então tá, te agradeço pela presença, gostei Eu que bastante da agradeço conversa. por ter participado. Que isso. E depois também numa próxima, futuramente, depois do mestrado, vamos ver se tem mais um episódio. Vamos lá. Então tá, pessoal, eu peço que vocês acessem nas redes sociais, todos são a Bioquímica Como Ela É. Acessem nosso canal no YouTube também, a Bioquímica Como Ela É. Nosso podcast está disponível nas plataformas de streaming Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts. E aí também o vídeo daí vai ficar lá no YouTube. Na plataforma também da URGS, lá, o Lumina Podcasts, a gente também está presente. Tá bom? Então, até uma próxima. O podcast Eu Cientista é produzido pelo NAPEAD, produção multimídia para a educação da URGS e com a edição de Gustavo Maluf.